Olá! Essa é a nossa fala de hoje. O que vem depois da morte, né? Como que é a morte? O que que acontece? Como que morre, né? Olha, gente, essa é uma conversa que a gente pode ficar aqui o resto da vida conversando. Então, eu acho que para a gente falar de morte, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela é uma consequência da vida, né? É a única coisa completamente garantida que você tem na tua vida é que você vai morrer, né? A lida com isso, a lida com essa realidade é que é a grande questão. Só um pouquinho para interromper, quem quiser fazer perguntas, tá? Conforme desenrolar do assunto, vai mandando em escrito, tá? Que o Douglas daí vai unificar as perguntas no final, tá, gente? Para quem não acompanhou nenhuma palestra ainda, esse é o esqueminha. Então, como que você viveu a sua vida, né? Isso é o primeiro ponto que vai entrar do que vem depois da morte. Então, gente, morte não é um conceito técnico, né? O que vem depois da morte. Não é assim, o que acontece depois da morte tem uma resposta, né? Toda uma consequência de situações que vai definir o que vai acontecer depois da sua morte, né? Mas a primeira delas é como que morre, né? O que acontece? Como que vive, né? Eu acho que a primeira coisa é como que vive. Então, a gente tem o planeta que tem essa nossa inteligência normal, do procedimento todo, e a vida é composta de movimento, né? Então, as coisas nascem, as coisas se desenvolvem, amadurecem, geram suas sementes, seus frutos, vão se alquimizando, né? Aí tá a lei da evolução, da adaptação, várias coisas, e assim vai se fazendo também com a vida humana. Tanto que somos adaptados, né, conforme o nosso jeitão aí, no planeta inteiro hoje em dia, mas se a gente não tivesse essa locomoção, a gente teria características mais específicas de cada lugar, né? Toda essa situação que a gente já conhece. Então, a vida, ela não tem escape. Você tem aquela durabilidade, ela pode durar um pouco mais ou um pouco menos, tudo vai depender do cenário, do bioma em que você está vivendo, com que situação, né? Então, gente, isso é o primeiro fato, né? Aí se desenvolve um grande medo, um grande temor da morte, né? Porque a morte é um grande mistério. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que se você pensar que tudo acaba aqui, como muitas pessoas pensam, eu não sei muito que sentido tem a vida, né? Então, a primeira coisa para a gente se pensar é o que você veio fazer nessa vida, né? E outra coisa que é bem legal da gente saber também, essa passagem aqui na Terra, perante o tempo espiritual, é muito breve, tá? Para cada, nossa, anos aqui é um piscar de olhos em outras dimensões, né? Então, a nossa passagem aqui, apesar de para a gente parecer, né, um tempo tão longo, ele é muito rápido em relação ao nosso espírito. Então, tá. Então, eu acho que para a gente falar de morte, a gente precisa entender melhor o que é esse negócio de espírito, né? Então, o que conota um espírito humano? É uma massa energética, né, que vem e provém de um ectoplasma raiz, que vem passando de geração em geração. Então, existe uma linhagem também, que são os teus antepassados. Essa memória também é contida dentro do teu espírito humano, por isso existem essas relações, que aqui na Terra são conectadas por essas teias sanguíneas, geralmente, né? Também tem outros vários casos que acabam convergindo em situações familiares. Mas tudo isso compõe o seu espírito humano. Você é feito de você e dos seus antepassados. Tanto que um humano é feito dentro do outro humano, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você é parte da sua mãe, é parte do seu pai, é parte do seu avô, é parte da sua avó, e isso é indiscutível, né? Isso não só física, quanto espiritualmente. Então, todo esse movimento, todo esse rolê vem trazendo a nossa ancestralidade e impulsionando as nossas vontades, os nossos quereres, direcionando o nosso espírito para essa encarnação. Então, quando você vem aqui para a Terra, seja lá onde você estava antes, você tem um propósito. Ninguém vem para essa Terra a Deus dará, a passeio, como diziam, né? Então, todo mundo tem algo a executar aqui na Terra. Cada um resolve qual é o seu ori, né? Alguns chamam de karma. Karma conota uma bagagem que você tem que trazer para você passar essa vida. Como se a vida, a linguagem espírita, ela é um pouco pesada, porque ela traz o karma como uma bagagem. Então, você vem com aquele karma e tudo que tem de ruim na tua vida está composto dentro daquela bagagem. É como se você arrastasse aquilo. Isso é uma visão espírita.
tá? A gente não precisa se prender exatamente nisso. Se você pegar as religiões Nagô, se você pegar, né, uma outra linha de raciocínio, que é a que nós começamos a olhar mais aqui, a gente vai ter o nosso Ori, né? Então, o que é esse Ori? É onde está contida a sua sorte, né? Se você for entender aquela sorte dos ciganos, do baralho cigano, dessa história toda. Então, esse Ori é composto por bagagens que têm que ser resgatadas por habilidades, por dons, pela tua sorte, por inúmeros caminhos de convergência. É onde está carregado, né, o teu pó da existência, e conforme vai abrindo, né, as dimensões, conforme vão abrindo o seu time, conforme vão abrindo seus momentos da sua vida, né, que compõem aí as suas possibilidades, você vai podendo transformar esse Ori. Então, o Ori é o Ori, ele também não tem essa saída, porém, ele sempre tem também o lado positivo. Então, se a gente pensar que a gente tem um Ori a ser revelado, que a gente tem um mistério a ser executado aqui na Terra, fica muito mais leve essa conversa e dá muito menos da morte do que essa coisa de karma. Então, eu já tenho essa visão muito mais doce. Eu sempre brinco que um dos meus maiores desafios, quando eu fui cruzada Mãe de Santo, foi vir essa coisa de rezar um defunto como dirigente espiritual. Eu nunca tinha pensado nisso, que se alguém morresse, eu ia ter que ir lá no cemitério, né, falar pelos espíritos, né, que afinal é esse meu papel, né, naquela situação, porque eu não vejo a morte assim como essa coisa ruim, eu nunca vi, né, a morte como uma coisa ruim, já enfrentei sim mortes de parentes muito próximos, eu não tenho problema com a morte, né, a gente tem problema com as nossas relações e com os nossos sentimentos, isso é outra coisa. Então, quando eu cheguei nessa situação, quando eu tive a minha primeira situação, foi aonde eu pude ver algumas coisas, visualizar algumas coisas. Então, a morte, gente, é um momento muito sagrado da nossa vida, tanto quanto o nosso nascimento. Do mesmo jeito que a gente ainda está descobrindo os mistérios de se nascer com prazer, né, e não com tanta dor, com tanto medo de um parto, aquela coisa, é a mesma coisa esse mistério da morte, eles estão na mesma casa, tá? Então, a morte, ela é uma transformação, ela é teu desfragmentar, significa que você cumpriu e fechou o seu Ori aqui na Terra. Existe morrer fora de hora? Não. Tá? Sempre você vai ter a sua hora certa. Isso é pré-definido, mas nada é fixo, como a gente está colocando. Depende dos caminhos que você escolheu, tá? Então, de acordo com suas vivências aqui, de acordo com o que você se propôs, de acordo com uma série de situações, você tem pré-determinado o momento da tua morte. Agora, se você tinha lá uma morte programada para 80 anos e você entrou lá numa esfera negativa da tua sombra e aprofundou, isso pode ser mudado? Não. Ah, eu não morro antes da hora? Não. Você fica com câncer pastando 3 anos até chegar a sua hora de morrer, né? Ah, eu não tenho nada, eu preciso morrer com 18 anos. Você vai morrer desse bem, tá? Então, não existe não ter a hora certa para morrer. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, como lembrando que todas essas certezas que eu trago para vocês são completamente minhas, em cima da minha sensibilidade, da minha comunicação com os espíritos e do meu percorrer nesse caminho. Não estou falando nada aqui que não venha da minha interpretação desse astral, né? E a primeira regra é você saber que você tem a sua hora certa de morrer, tá? Isso não importa, tá? Todo mundo tem a sua hora certa de morrer. Então, partindo disso, gente, você já não tem por que temer a morte. Você já não tem por que duelar com a morte, tá? Já é um primeiro passo que você simplesmente vive e contempla a sua vida sabendo que do mesmo jeito que você nasceu na hora certa, você também vai morrer na hora certa. Então, medo de morrer. Pronto, matamos aqui, né? Ai, mas e se minha hora estiver chegando agora? A tua hora vai chegar na hora que ela tiver que chegar e você não vai poder fazer nada a mais, tá? Ai, o que você faria se você morresse amanhã? Isso não faz a menor diferença. Você vai morrer quando você terminar de fazer o que você veio fazer. O tempo não é definido por horas. O tempo é definido por ações, por vibrações, por alquimias que você veio co-criar aqui nessa Terra, seja no âmbito que for, né? Dentro de várias situações que você pode estar vindo com essa proposta de se desenvolver aqui na Terra. Como você também pode enriquecer essa bagagem, você pode ir muito além, né, do que você se propôs a fazer. Você pode encontrar Oris e outras pessoas com Oris e brilhar, 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 e acabar fazendo dessa vida uma super vida,
né? Então, a vida, ela é muito mais importante no peso da sua morte do que a própria morte, né? O maior desafio aqui é como você viveu a sua vida. Morrer é só se Deus quiser mesmo, não tem outro jeito, tá? Assassinatos, mortes brutais, aquela criança foi arrastada por um caminhão. Gente, em outra vida ela fez a mesma coisa, tá? Então ela se colocou nessa vida para executar aquele karma, tá? Então é isso que vocês têm que entender. Espíritos, a gente ainda tem um jeito bastante rudimentar de se entender aqui nessas dimensões, tá? E essas coisas mais violentas que envolvem essas coisas, esses espíritos se colocaram nesse papel. E uma criança, por exemplo, até 7 anos, os espíritos, eles têm uma forma, esses espíritos, as crianças até 7 anos, elas não passam pelo umbral, literalmente falando, tá? Elas ainda não têm capacidade de gerar uma bagagem, tá? Então, elas não têm um ectoplasma ainda contaminado pela energia da Terra, da sociedade, para terem opinião formada para passar por um umbral que é um lugar tão mental, tá? Então, o que acontece com as crianças? Elas passam pelos reinos elementais. Por isso que as crianças têm amigos imaginários, por isso que elas enxergam fadas, elas enxergam duendes, né? O Shankar hoje, o Kayan hoje começou que ele viu desde o dia da festa de Cosme e Damião que aranhas coloridas, ele não para de falar das aranhas coloridas, né? Então, que ele adorou as aranhas coloridas, sei lá o que ele viu, né? Então, isso é completamente normal. Toda criança tem amigo imaginário. Tá, mas são elementais. O reino dos Igebis, das crianças, tá, dos cosmos, ele é um reino praticamente elemental, tá? Então, essas crianças têm esse contato, é natural, e se eles desencarnam, antes mesmo a criança ela não sofre como um adulto sofre, ela não tem capacidade de mentalizar o que está acontecendo com ela, tá? Então, muitas vezes, não se imaginam como é difícil eu como mãe, né, ver cenas brutais e as pessoas me procurar por coisas bizarras que acontecem, sabe? E os guias me dão muito esse conforto disso, e eu vejo essas crianças, né, que eu sei que é uma coisa que pega muito nas pessoas. Gente, Deus é uma coisa muito, muito iluminada. Ninguém tem o que não merece. A maioria das questões com crianças são karmas dessa criança e principalmente da mãe dessa criança, do pai dessa criança, que é quem vai ficar com essa dor. Tá? Esses espíritos passam reto para a Luanda. Muito difícil ficam. Quando que ficam? Quando as famílias ficam alimentando, quando as famílias ficam puxando, ficam acendendo vela, ficam fazendo vários cultos. Aí essas crianças às vezes ficam, né? E mesmo assim não é a gente escuta muito relato em sonhos de encontro com essas crianças, mas em lugares dentro da natureza, às vezes numa caverna, às vezes perto de uma árvore. Então, mesmo quando elas estão nesses lugares, elas estão acolhidas por uma natureza maior que rege esse espírito humano, que é o que a gente chama dessa encantaria, dessa umbanda que eu sigo, né? Que ela traz também muito dessa força dos elementais, da nossa própria alma elemental. Isso é muito forte dentro disso tudo para a gente poder entender essa consciência das coisas, né? Esse momento morte, ele é irreparável, imutável e não tem o quê? Se você entrar numa linha completamente errada, tem espíritos que vêm numa zona de alto risco, ele vem para um tudo ou nada, tá? Esses espíritos têm lugares na vida dele que se ele cometer algum erro muito severo, ele desencarna, já vi acontecer. Tá? Graças a Deus que passou por mim antes e eu, né, foi meu filho de santo e eu consegui encaminhar. Aquilo que eu falo, o que quer saber da morte é a vida, o que você faz em vida, que acessos e que trocas você tem com o campo espiritual aqui. Tudo que vai acontecer do outro lado depende do que você fez aqui, tá? Então vamos lá, você é um médium de terreiro, né? Ah, que bom, de terreiro, porque toda essa bagagem vai para cima da mãe de santo. Cada um ponto riscado no meu terreiro, cada um espírito que eu encaminho vai me encontrar do outro lado, entendeu? Eu tirei ele de perto daquela pessoa. Eu movimentei uma magia, tá? Se eu não tiver com tudo isso muito bem resolvido, eu vou ter muita conta para acertar do outro lado. Por isso que não é nem um pouco fácil ser um pai de santo. Ah, mas eu sou um médium aleatório. Coitado de você, tá? Porque se você sai por aí mexendo com os espíritos das pessoas, ai, mas eu descarreguei a pessoa. Ah, é?
Tomara que não tenha sido você, porque se foi você, você tem uma conta na tua bagagem, tá? Espírito, gente, existe, tá? E espírito não morre. Quem morre é você. E junto com você as suas memórias, tá? Porque se você esqueceu hoje que você fez uma desobsessão num coleguinha seu, que tem toda uma história lá com aquele espírito, se você prendeu aquele espírito, pode ser que a hora que você chegar lá do outro lado você encontre com ele. Tá? Vocês não sabem o valor que tem isso. Então, terapeutas, bioenergéticos, por isso que no começo eu te falava tanto sobre o reiki aqui no terreiro, muito cuidado, porque se vocês vissem os espíritos, se vocês vissem, né, se isso tiver na sala de vocês vão pagar por isso. Tá? E não é um pagar, é um prestar de conta, gente. Não é orgânico. O cara tinha um karma para resolver ali, tinha um vínculo com aquilo e você se meteu. Quem é você para se meter naquilo? Tá? Quem é você para entrar no meio dessa confusão? Né? Por isso que as questões espirituais são tão sérias. Então, começa por aí. Você vai encontrar no outro plano aqueles que você cultivou nesse plano aqui. Agora, tu é um médium de terreiro, tu tem os teus guias, você vai morrer, você vai encontrar quem? Você vai encontrar os teus guias. Vocês não sabem o que é Aruanda. Aruanda é sensacional. Não estou querendo jogar peixe para minha religião. Todo respeito às almofadas do paraíso, mas Aruanda é incrível. Porque Aruanda é um espaço de muita empatia, né? E que cabe todas as personalidades. É onde você encontra os teus antepassados, é onde você encontra os teus guias, é onde você encontra os campos mágicos de Humaitá, é onde você encontra o reino dos Erês, é onde você encontra a tenda das ciganas. Tudo isso é muito encantador, porque é um reino mágico. Então, Aruanda, a gente já teve várias provas também, né, da pessoa desencarnar e a gente não tem nenhuma dúvida desse amparo imediato, né, não só para nós, como para os nossos, né, amigos e nossos afins. Então, quando essa pessoa que você mesmo encaminhou essa ajuda, ela não é da religião, nós ainda trabalhamos em contato com a colônia Nosso Lar, que são os médicos do astral. Tá? Então, se os teus guias não são bem-vindos naquela forma, eles ainda se transformam na vibração com que aquela pessoa precisa daquele ajuda, que são os médicos do astral, tá? Então, para a pessoa que desencarna, ou ela vai encontrar o seu guia, ou ela vai encontrar com médicos do astral, alguém vai recebê-la. Muito raramente essa pessoa desencarna e fica ali. É só se você for realmente muito apegado com dinheiro, com matéria, aí tu vai sentir cada momento da tua morte. Ai, mãe Alice, esse é meu maior medo. Quando eu morrer, eu vou sentir tudo? Depende. Depende, tá? O que é melhor, ser enterrado ou ser cremado? O melhor é morrer em paz, tá? Com você mesmo. Por que eu digo isso, né? Esse processo de aceitar a morte espiritualmente, não é aqui, tá, gente? Aqui você pode negar até o fim, não tem problema nenhum. Tá? Você aceitar a morte espiritualmente, o teu espírito aceitar a sua morte, você aceitar a ajuda, né? E aceitar esse encaminhamento é o primeiro ponto, né? Seja por onde for que você precise passar, muitas vezes a pessoa recusa essa ajuda, né? Ele não quer ser ajudado ou ele não quer acreditar na sua morte, né? Que são as almas que a gente tem perdidas por aí, geralmente espíritos viciados. Então, o espírito viciado, o espírito perturbado, o espírito, né, que tem problemas com bebida, problemas com droga, ou que rejeita a sua morte por apego com a loucuragem da vida, esse fica perdido e não percebe que morreu. Logo, logo alguém avisa para ele. Mas às vezes ele dá uma causada. Ele pode trazer uns pesadelos, ele pode quebrar umas coisas em casa, ele pode fazer uns negócios aí, tá? Não demora muito, ele é encaminhado, porque esse ectoplasma ele vai desgastando, tá? Então, enquanto esse espírito está recém-morto, tá? Ele ainda tem muito ectoplasma, se ele não for encaminhado, ele pode causar, sim, alguns desequilíbrios, algumas situações, tá? Quando esse espírito é bem encaminhado, que ele aceita, que ele vai para a luz, né? Ele imediatamente sai, existe um tempo que esse espírito é preparado para vir ver seus familiares, para estar ali. Então, no velório dessa pessoa, essa pessoa, ela geralmente está presente em todos os velórios que eu fui, muito raramente não tem o espírito que morreu presente, geralmente guarnecido de todas as suas proteções, ele vem, ele mesmo abençoa o seu corpo ali, né, dá o seu, e ele sobe, tá? E é lindo, gente.
lindo, vocês não têm noção, tá? Se abre um corredor com os grandes cavaleiros de Ogum, tá? Isso para nós que somos umbandistas. Você vê os anjos, você vê as caveiras no cemitério fazendo festa. Gente, um espírito chegar na Aruanda, no cemitério, é incrível, tá? Cada flor que é colocada ali, várias fadas e vários elementais, é lindo. Eles fazem um show para receber a gente, tá? É um espetáculo, então honrem a morte. Esse é um momento para lá de especial. Às vezes as orações pesadas que chamam tristeza, tá? Quando você vai fazer um desencarne, chama essa vibração dos rezadores, dos padres, né? É uma vibração mais silenciosa, mais de oração, então é uma coisa mais romaria. Quando a gente abre o reino da Umbanda, dos elementais, da magia, dos animais de poder, incrível. Então, conforme a crença daquela pessoa, tá? Eu já vi, gente, rezador morrer e aquela baita pantera ir abrindo o caminho na frente, assim, ó, tá? Para o espírito do cara passar. É muito legal, é muito gostoso, porque é uma celebração. Então, quando a gente vai a um cemitério, o que você deve fazer? Como você deve se comportar? Né? Ali é o momento de você encontrar familiares, de você rever a vida, de você celebrar, de você revisar aprendizados, de você lembrar momentos. Não é isso que a gente vai fazer no velório, né? A gente vai falar dos feitos daquela pessoa, a gente vai conversar com os nossos familiares. Então, é esse momento, ele é muito único. Por que existe missa de sétimo dia? Caso esse espírito tenha ficado emotivo que não tenha conseguido ser encaminhado, existe a missa de sétimo dia, né? Em terreiro fazemos isso? Não, por quê? Porque geralmente não tem como não ser encaminhado. Esse espírito já está dentro desse campo espírita, né? Então ele já tem essa crença. Se não, para quem é de outras religiões, aí tem missa de um mês, tem missa, né? Para quê? Para esse espírito estar sempre em manutenção. Então, hoje nós vivemos um karma coletivo. O que é um karma coletivo? Várias pessoas desencarnando por uma mesma razão, né? Que a gente está na pandemia. Em outros momentos elas devem ter, por alguma razão aí, né? Feito um movimento parecido. Então, é muito ectoplasma em cima da Terra. É muita gente morta recente, tá? É muita gente cremada sem ter esperado 72 horas para terminar a decomposição espiritual, pessoal. Se vocês não querem sofrer, 72 horas o seu espírito precisa para se desconectar completamente do seu corpo e você tenha uma cremação saudável, tá? Para enterrar, né, 48 horas já é o suficiente, porque aí você está dentro da terra, o processo é orgânico, é mais suave, tá? Então, não tem problema, a não ser que tenha isso. Eu fiz um rezo no meio da pandemia, que foi um dos rezos mais pesados que eu fiz na minha vida, sozinha aqui no terreiro, que foi rezando esses espíritos que foram todos cremados antes da hora, espíritos em sofrimento, um desespero, os hospitais todos carregadíssimos com essa energia. Então, assim, vocês não imaginam para nós que enxergamos essas frequências o quão foi difícil lidar com todo esse processo e quão nos capacitou em entender a morte, né? Que é por isso que eu quis abrir essa conversa com vocês. Então, esses reinos, gente, do Alemar, né, os reinos da vida, eles são muito subjetivos, né? Então, para que reino você vai, para que lugar você vai, depende muito. Tá, mãe, se o tal do inferno existe, existe, entendeu? Existe e é bizarro, tá? Existem os reinos do mal, existem forças desse poder, né, dessa ganância, desse tumor dentro do nosso planeta, e existem pessoas que vêm diretamente de lá, né, aqui para cima tentando recuperar os seus karmas. Muitas vezes são muito felizes e muitas vezes não são nada felizes, retornam para o mesmo lugar e ainda levam um monte junto, tá? Não existe a gente não olhar para nenhuma situação da nossa vida, não existe ocultar da nossa jornada espiritual nenhum acontecimento. Gente, busque olhar para todos os acontecimentos da sua vida, nem que você tenha roubado uma bala no mercado. Tá? Se aquilo ficou na sua cabeça, você jogou para debaixo do pano e não entendeu o que aquilo reverberou na tua vida, você vai conversar sobre isso no outro lado. Então, esse ajuste lá no final não é uma cobrança. Não é que alguém vai decidir por você se você vai para o céu ou para o inferno. Não é isso, gente. Você é responsável pela sua jornada aqui, como lá também, tá? Você vai poder, de acordo com as suas capacidades, tá? Para um lugar ou para outro. E a gente teve
um encaminhamento muito grande de almas agora, inclusive para outras esferas e outras dimensões nesse karma coletivo, tá? O que está acontecendo? A evolução da Terra, do ser humano, está precisando andar. A gente não é sozinho no mundo, tá? Existem acordos planetários e o Brasil e o mundo estão passando por sérias provações, né? Quando entrou a ordem crística de Jesus, ele, através da compaixão, pediu 50 anos, né? Quem já viu Data Limite sabe do que eu estou falando, para tentar salvar a Terra. E por que que os povos extraterrenos estão preocupados com a Terra? Bomba atômica, tá? Bomba atômica e desequilíbrios galácticos. A partir do momento que o homem começou a reverberar no espaço, ele não é bem-vindo na colônia espacial. Não estamos sozinhos, isso é óbvio. Existem inúmeros planetas, existem inúmeras dimensões. Os povos estelares estão presentes também. O que acontece? Nós temos a Terra e as dimensões da Terra. A primeira dimensão é a dimensão da própria atmosfera, que é onde está a biosfera e todo esse reino dos espíritos que aqui residem, tá? Então, somos nós, né? Somos os espíritos, somos os elementais, somos as entidades, tá? Quando falamos de deidades, já estamos numa outra escala. Quando falamos de anjos e arcanjos, já estamos numa esfera maior, já estamos numa esfera estelar, tá? Então, aqui, se a gente for falar por camadas, a primeira camada espiritual é o reino elemental transposto com o umbral, tá? O reino elemental e o umbral andam juntos. Por isso que a gente fala que tem a calunga pequena, que é o cemitério, que é onde reside esse ectoplasma humano, que cocria com o universo, é uma inteligência artificial no universo, né? E nós temos o reino elemental, que é o reino que conduz todo o movimento orgânico da Terra. Se o ser humano for retirado da Terra, ela se recupera rapidinho, sozinha no tempo dela, porque a Terra é uma senhora. Se a gente pensa que a gente destrói a Terra, coitado da gente, a gente destrói a nossa capacidade de viver na Terra, né? Pobre ser humano, né? Então, a gente ainda acha que a gente é o centro do mundo, a gente não é o centro de nada. Nós somos um dos povos mais ignorantes que vive por aqui. Todo mundo tenta ajudar, porque o povo humano, ele tem uma coisa que ele é assim, eu sempre brinco que a gente é o Big Brother, a gente é a diversão, porque ninguém não acredita no que a gente é capaz de fazer ainda, tá? A gente é tão retardado que a gente virou piada galáctica, tá? Tanto é que a gente nem é mais preocupação, porque, né, a gente entre si mesmo aqui, a gente é capaz de se acabar com tudo, então a gente coloca inteligência artificial em tudo, a gente tem preguiça de pensar, tá? Então o ser humano está sendo filtrado, né? Está sendo filtrado, está sendo colocado em prova, está sendo colocado em limites, né? Aí tá aí, que é o que a gente chama de nova era. Você escolhe que lado ir, porque logo em cima do muro não vai mais dar, né? Falsas verdades também não vão mais de existir, né? Padrões tradicionais também estão sendo todos quebrados. Então, todo esse movimento agora vai depender dessa nova era, vai depender da gente, né? Porque a gente pode estar criando uma outra dimensão completamente forjada, imediatista e sem nenhum cunho de evoluir o planeta, né? Então, se a gente está criando essa AI voltada à organização interna, voltada ao homem, voltada a capitalismo, voltada a todo esse propósito, nós estamos indo muito mal. Provavelmente enfrentaremos inúmeras pandemias, inúmeras situações, como também panes no sistema. Um grande impacto no mundo vai ser a tomada total da internet, né? A hora que a gente perdeu o controle da internet, acabou para todo mundo, não existe mais um banco de dados. Então, eu acho que os obsessores cibernéticos e espirituais estão muito próximos. Eu acho que hoje o pai Fernando nos provou isso, tá? O pai Fernando, quando ele morreu, ele nos provou que os espíritos têm acesso a esses bancos de dados cibernéticos, que os espíritos manipulam as redes. Gente, pelo amor de Deus, olha onde é que nós entramos, tá? O que vence? O que domina? O que é um algoritmo? Né? Isso é matemática, tudo é geometria. O que é o sagrado? O sagrado é o que é oculto, é o que ninguém não entende até hoje. O sagrado, gente, seria isso, seria você olhar para a sua evolução, para onde nós estamos olhando. Então, a morte, né, voltando para o nosso tema, pode, o que ela é hoje, talvez ela não vir mais a ser a mesma morte de amanhã.
tá? O ser humano, ele está entrando num nível, né, de situação que a gente pode estar quebrando um sistema orgânico natural que pode levar até a morte a um outro nível de estado. A gente já tem hoje as máquinas, né? Hoje a gente já tem máquinas que impedem o espírito de morrer em paz, tá? As pessoas me perguntam, né? Respondi um podcast esses dias, o que eu acho de desligar aparelho? Eu falo, eu nem ligaria, né? Como assim que audácia, gente? Que sofrimento para esse espírito? Para que isso? Tá? Provavelmente esse espírito aí inventou uma dessas máquinas quando ele viveu lá atrás, tá? Para agora ele pagar. Então, gente, essas coisas todas são assim. Mãe Alice, vacina. Vacina é uma das poucas coisas inteligentes que a humanidade fez. Tá, gente? Não vão contra a vacina, porque é um karma coletivo e ninguém tá fora dele, tá? Ninguém tá fora dele. Ah, é uma merda, eu vou me intoxicar, tô no game, tá? E se você se achar que é superior ou inferior e que você não precisa disso, você está comprometendo toda uma estrutura, tá? As pessoas têm que se adaptar à nova realidade e criar os seus sistemas de defesa, né? Quando que uma corrente se quebra? Quando os elos daquela corrente não estão executando as tarefas que se propuseram a executar, isso se fragiliza, tanto que hoje não temos mais um pensamento coerente de ser brasileiro como tínhamos há 10 anos atrás. Hoje nós vivemos uma disputa, hoje a gente vive em cima de mártires, em cima de heróis. Gente, não enalteçam personalidades. Então, você desencarnar é você simplesmente passar dessa matéria para uma outra dimensão. Então, a gente tem a dimensão dos elementais junto com o umbral. Logo acima da cabeça, um palmo acima mais ou menos, começa a colônia Nosso Lar, tá? A Umbanda trabalha aqui dentro, tá? Abaixo da colônia Nosso Lar, né? A colônia Nosso Lar estão os hospitais astral, estão aqui em cima, tá? E daí daqui em cima começam as religiões e o âmbito mais bioenergético, já não tem tanta memória humana, já não tem tanta personificação, tá? Mestres ascensionados, povo de luz, povo das estrelas, outros planetas e outras dimensões. Outros planetas também têm outras dimensões, tá? E essas dimensões da Terra com as dimensões de outro planeta convergem em mim, né, em geometrias sagradas, por isso que a gente estuda as geometrias sagradas do universo. Então, esse povo todo se comunica, e são os mensageiros, são os padrinhos, são, né, os influenciadores que ajudam a Terra nesse desenvolvimento. São povos muito mais evoluídos, tá? Então, provavelmente também tiveram, às vezes, suas vivências encarnadas, quando teve algum tipo de encarnação, que claro que não é igual da Terra, né? Muito mais austeras, né? A Terra é o lugar aonde mais fácil se possibilita a vida, né? Com regalos de prazer, com regalos de uma série de coisas que em muitos outros lugares não tem. Então, nós já somos muito abençoados de poder ter, né, um lugar como esse aqui para a gente estar vivendo. Então, gente, a morte, o que é a morte, né? Ela é uma caixinha que você coloca todas as memórias da sua vida, que você vai para um outro lugar definido por você mesmo. Lá você abre essa caixinha e quando você abre essa caixinha, lá estão todas as outras caixinhas e as outras memórias que você encontra. Isso é fato, tá? Não precisa temer nada, né? O que precisa temer? O mal. O que precisa temer? A tentação, o fazer mal ao próximo, a cobiça. São os 7 pecados capitais. É isso que vai te levar para os reinos das trevas. Gente, até as trevas são divinas, tá? As trevas é a única coisa que existe aqui, aprender por bem ou aprender por mal, tá? Você tem 2 caminhos. As trevas é um lugar que, já que você não quis aprender no quentinho, né? Você vai aprender lá no fogo, tá? Então, é um caminho para evolução também, tá? Não se preocupem que tudo isso daqui vai se encaminhar para evolução. Então, não existe mal, gente. Existe esses processos de vivenciar esse negro, de vivenciar essa sombra, de testar, de ter papéis. Então, imagina, né? O que é, né, nesse contexto espiritual, que missão é essa de Judas, por exemplo, né? De estar ali e ser o traidor de Jesus, né? Ele só é o representante da humanidade, de que todo mundo tem um preço, né? Então, por que ele é malhado? Né? Ele devia ser cultuado, ele devia ser contemplado. Ele foi o cara que se colocou no inferno por todos nós,
né? Então, todas essas coisas, né? Então, as passagens bíblicas, apesar de eu ser uma bruxa, sou uma bruxa muito cristã pela grande mensagem crística, né? Então, a mensagem crística, ela não vem em cima da Bíblia só e desse livro sagrado. A mensagem crística, ela está impressa na humanidade pela passagem desse grande espírito, né? Que passou por aqui, que representa uma forma genuína de co-criar com esse mundo, né? E o maior ensinamento dele foi no deserto, né? Como é que ele aprendeu? Ele aprendeu com a vida, né? Coisas, elas não precisam ter essa conotação física. A gente tem que aprender a parar de cultuar nós mesmos como carne, tá? O nosso culto tem que ser a nossa existência, tem que ser a nossa jornada, tá? Então, o medo, gente, da morte, o que vem depois, está totalmente garantido, está totalmente confirmado. Os obsessores, eles estão ali para nos lembrar das doenças ocultas. Se não fossem eles, como que a gente saberia, né? Até onde estão os limites do que é bom para a gente e do que não é, né? Como que a gente saberia dessas toxinas se não fossem as larvas astrais? Como que a gente conseguiria olhar a vida e contemplar a vida se a gente não reconhecesse o mal que existe dentro da gente? Seria tudo a mesma coisa. Tá? A gente só consegue julgar algo bom ou ruim por ter vivenciado as duas experiências. E quem não vivenciou não tem essa capacidade. Se tornam pessoas intransigentes, pessoas que vão chegar lá, eu vivi a minha vida todinha correta. Poxa, mas eu cheguei aqui e não tenho ascensão nenhuma. Não, não tem. Você vai continuar a viver igual de novo lá outra vida, porque você não fez nada. Tá? Você não se pôs, você não errou, você não alquimizou nada. Né? Que relações você fez, o que você deixou, que legado você deixou, né? O que você fez nessa sua vivência. Então, gente, falar de morte é falar de vida. Falar de morte é a gente saber morrer dentro dessa vida, né? E renascer dentro da nossa consciência. A gente tem a possibilidade de fazer isso. É aquilo que eu sempre falo, se você não tem mais razões para viver por si, viva pelo próximo. O que é você, né? Se você precisar entender, né? Que você é nada, com as baratas comendo, tudo bem, gente, viva essa experiência, tá? Não tenha medo, né? Tem medo do que? Já pensou eu? Você põe no meu lugar, né? Você põe no meu lugar a rainha da macumba, tá? Se eu já fiz cada cagada que eu sabia que eu não podia fazer para ajudar os outros, vocês imaginam, tá? Se eu morrer hoje, você sabe o que acontece comigo, né? Então, assim, seja o que Deus quiser, por isso que eu me agarro nas fadas, entendeu? Então, né, se eu ficar amiga das fadas, tá tudo certo. Então, eu tenho amigo em tudo quanto é lugar. O medo é a pior palavra que pode existir, gente, tá? O medo, ele tá aqui pra gente enfrentar. Então, a gente não pode ter medo, e o medo ele tem que ser vencido com a coragem, ela é uma ferramenta incrível. Então, assim, se você não... E a coragem tem que ser alimentada por algo, a coragem ela não brota sozinha, tá? Para você sair daqui e ter coragem de enfrentar um perigo, talvez você não consiga por você, mas bota uma criança entre você e esse perigo para tu ver se você não vira monstro. Então, o que você precisa é entender onde é que está a tua força. Todo mundo é muito bonzinho até bater no teu. Tá? A gente julga, julga, julga. Ninguém tem noção, ninguém é do mal porque quer, gente. Qual é a vantagem de ser do mal? Tá? Não tem isso, tá? Quem é do mal é porque não conhece o bem. Né? A Dona Morte é uma sábia senhora, né? E ela é sua amiga, tá? E não tem, ela não tá aqui para discutir com você, tá? Ela não tá aqui para brigar com você, né? A única coisa que você tem aqui, e olha, e todos os funcionários da Dona Morte são os tempos, tá? É o tempo. E como que funciona o exército do tempo, né? Tem os peões que são os segundos, tem os soldados que são os minutos, tem outro que são as horas, tem outro que são as estações, tem outro que são o clima. Então, o tempo, né? E a forma como você vive esse tempo, que são os momentos, os seus giros, os seus ciclos, né? Por isso que a gente estuda tanto, né? Algumas influências, tal. Você aproveitar as suas geometrias que você vê, esse é o grande lance. Todo mundo tem lugar ao sol nessa terra. Common House que já foram, né? Vocês podem ter um altar em casa com as fotos dos antepassados, vocês podem acender uma vela de vez em quando. O que vocês não podem é chamar os parentes de vocês para pedir ajuda, tá? Ai, meu pai me ajuda aqui. Não, grita ajuda que ele vem, tá? Só que ele não é uma entidade. Quando ele cai aqui no umbral, ele se perde, tá? Então, gente, cultuar os antepassados, não dê vida ao morto, tá? Não conviva com o morto, ritualize,
tá? Então, conforme o luto vai passando, esse espaço vai ampliando. Então, o que é um luto saudável? No começo você tem aquele choque, depois você está todo dia vivendo aquelas memórias e se desfazendo de algumas coisas, com muito carinho. Então, a primeira coisa é você encaminhar as coisas dessa pessoa de acordo com a vontade dela, com muito cuidado, respeitando um tempo seu e do seu organismo. Então, pense, gente, que a gente vai arrancar uma coisa dali, né? As coisas têm que ir se ajustando. Se você fica cultuando aquele espírito o tempo inteiro, tá? Você fica prendendo ele nessa vida. Então, essa memória, ela vai indo. Ai, mas eu estou esquecendo do meu pai. Ai, mas eu estou esquecendo da face da minha mãe. Não faz mal, tá? Não faz mal, porque a face do espírito da sua mãe vai ser aquela que ela quer, não aquela que ela morreu, não aquela última que você viu. Vocês vão perceber que mais para frente, quando vocês sentem os parentes de vocês, eles vão se apresentar de outra forma, às vezes mais jovens, às vezes de outro jeito. Por quê? Porque é a forma que ele está lá saudável na Luana. Tá? Então, cultuar os antepassados, a gente tem um dia no ano, que é o dia dos finados, né? Que é essa grande festa, que é o dia dos mortos. Então, que dia que você vai realmente fazer uma oferenda para os antepassados? Quando é o dia de finados, no dia 2 de maio, ou quando você ritualizar no dia do aniversário daquela pessoa, no dia da morte daquela pessoa, então você vai ritualizar. Você está com muitas saudades, você vai levar o quê? Flores frescas, você vai, né, acender uma vela e conectar com boas vibrações. Você carrega, conecta com o amor que você sente pelaquela pessoa. Ah, você tinha problemas com aquela pessoa, tinha assuntos a resolver, né? Perdoa. Quando? Quando você entender. Não seja um falso perdoador. Deixa seguir cada coisa no seu flow, tá? Então, gente, culto aos antepassados é dentro da sua verdade. Em cada momento da sua vida você vai lembrar de alguma coisa, você vai sentir que é uma necessidade ou não de você estar trocando com aqueles que já foram, tá? A partir do momento que você acende uma vela para o seu anjo da guarda, você acendeu uma vela para toda a sua linhagem, tá? Para aqueles que virão, para aqueles que viriam, para aqueles que podem vir ou não. Se vocês querem saber do dia da manhã, a primeira coisa é norteie para onde você quer ir amanhã, né? E planeje os seus passos, né? Porque a morte, ela vai acompanhar uma linguagem que não é essa que você sabe falar aqui nessa vida, né? Porque senão não faria sentido a inteligência natural da humanidade.